É, pessoal, as novidades da DC não param. Todo dia agora tem 2 ou 3 notícias que saem dessas entrevistas que o elenco e o James Gunn estão dando. E é justamente dessas entrevistas que surgiram 2 polêmicas. A primeira, que é a discussão de que o Batman do DCU deve usar capa azul ou capa preta. O James Gunn foi colocado contra a parede para ele comentar sobre isso. E a outra polêmica, e aí surgiu com o elenco, é que o David Corenswet falou que seria interessante ter um triângulo amoroso entre Superman, Lois Lane e Mulher Maravilha. E aí, meus amigos, começou, né? Começou! Então, vamos comentar essas 2 polêmicas, a capa do Batman e a questão do triângulo amoroso do Superman, mas também não é só isso. Aqui, ó, surgiu a primeira imagem oficial do Hall da Justiça, que sim, vai realmente aparecer no filme, ele não tá só em construção, ele vai aparecer. O James Gunn também comentou sobre a questão do filme da Authority. O filme ainda não morreu, ainda há esperança. Uma outra coisa que o James Gunn falou envolve a personagem Helena Wayne, a filha do Batman, e que também é a caçadora. E o jeito que ele falou deu a entender que ela realmente pode aparecer no DCU. Vamos comentar também essa matéria de divulgação do filme do Superman que fala da Miss Tessmacher, a namorada do Luthor no filme. E o ponto todo desse jornal é que é mais uma dica de que aquele vazamento de abril realmente é real. Beleza, gente? Esses são os assuntos do vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, vocês estão ligados? É aquela hora de mandar salve para os novos membros do canal. Um grande salve aqui, ó, pro Jonathan Miranda, Fábio Thiago, Diego Madeiral, Francisco Monteiro e Matheus Solovenco. Valeu, gente, muito obrigado, tamo junto. E eu também peço para você considerar virar membro aqui do canal. Isso ajuda a ter algumas pautas diferentes, alguns vídeos especiais que saem uma vez por mês, e vocês ainda ganham algumas recompensas bem legais. Só conferir aqui embaixo, tá? Beleza, dado o recado, vamos começar a falar sobre uma das polêmicas. A questão da capa do Batman, capa preta, capa azul. Durante as entrevistas que estão acontecendo, o James Gunn foi perguntado sobre o que ele acha da capa azul do Batman. E aquele Batman, né, que todo mundo conhece, a capa longa que fica em cima do emblema, colorida do lado de fora de azul, colorida do lado de dentro de preto, o Batman com símbolo amarelo e aquele cinto com cilindros. Esse foi o visual default do Batman, basicamente por 30 anos, né, dos anos 70 aos anos 2000, quando eventualmente eles trocaram para o Batman com um símbolo de morcego solto, ali nos anos 2000. E quando eles fizeram isso na virada do século, aí virou o visual mais default do Batman que a gente tem. E o que o James Gunn falou? Ele disse que gosta do visual com capa azul, sim. Só que ele também foi bem protocolar na resposta, porque ele disse que gosta de todas as versões do Batman, que ele é um grande fã do Batman, ele meio que gosta de tudo. Pô, eu me senti muito representado nessa fala dele, porque eu não consigo mais escolher, assim, de tantas coisas diferentes que tem. Eu gosto meio que de tudo, sabe? Mas eu sei que eu sou suspeito pra falar. Minha vida meio que depende do Batman. Só que esse entrevistado, ele forçou o James Gunn a responder. E aí, assim, quando pressionado, o James Gunn falou que não tem como ele saber agora, né? Ele até citou o caso da cueca do Superman, que até um dia antes do início das gravações, ele não sabia se iria usar a cueca ou não. Às vezes eu acho que o James Gunn fez todo esse teatro aí da cueca para ele ter alguma coisa para contar depois. Mas enfim, o fato é que a cueca do Superman foi definida um dia antes, né, deles começarem a gravar. Então, não tem como nesse momento saber qual cor vai ser a capa do Batman. O ponto todo é que dessa frase dele dá para ter uma certeza. Eles vão considerar sim fazer esse tipo de uniforme, essa capa azul aí. Isso vai entrar em debate quando eles forem fazer o Batman do DCU. Se eles vão fazer, aí são outros 500. Gabriel, e a sua opinião? O que você acha da capa azul do Batman? De novo, a minha opinião é bem em cima do muro. Eu não me importo se for azul ou se a capa for preta. A capa azul eu acho mais difícil de você fazer, sabe? Dependendo do tom de azul. Tipo um azul piscina. Caraca, velho, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo pra ficar legal em tela. O Batman Ben Affleck no filme do Flash tá com uma capa azul. Eu não sei se eu gosto muito daquela tonalidade de azul. Agora, tem uns trajes feitos por fãs, algumas fanarts, que colocam um tom de azul, que aí eu acho que funciona, sabe? Então, é tudo uma questão do azul
ser o tom certo. Agora, eu tenho na minha cabeça que o tom do azul que tem na HQ, principalmente aquele azul do Neil Adams, eu acho que se fosse naquele tom, tá? Naquele tom, eu não iria gostar muito. Mas iria depender, eu teria que ver antes, tá? Na minha cabeça, poderia não funcionar. Agora, esse azul aqui, desse traje aqui que eles criaram aqui nessa montagem, esse azul eu acho legal. Então é um azul mais escuro, né? E a capa preta é meio óbvio, né? A capa preta sempre vai funcionar no Batman, né? A capa preta é legal. A capa preta também é o seguro, não tem como errar. Se colocarem a capa preta, eu também acho que ninguém vai reclamar que não é azul. Alguns vão reclamar, né, porque é internet, mas de uma forma geral, eu acho que não vão reclamar tanto assim, sabe? Eu também fico pensando na questão da capa azul como um todo. Principalmente na hora que você vai posar o Batman pra fazer alguma fotografia legal, sabe? Porque se for tudo preto, é muito mais fácil dele se misturar com a sombra. Por exemplo, você quer fazer uma cena que o Batman tá escutando uma pessoa de longe, ele tá escondido, modo stealth, e ele tá nas sombras. Se a capa for toda preta, você pode até fazer com que ele se mescle com o cenário com muito mais facilidade. Mas daí se for azul, um azul com um tom mais evidente, pode ser mais difícil de fazer isso. Eu não tô dizendo que não funciona, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que depende de como você for usar a capa, sabe? Talvez o impacto dramático com a capa preta seja maior. Eu sei que tem muita gente que gosta da capa azul, mas eu acho que acima de tudo, essas pessoas que gostam da capa azul gostam do que a história na época falava do Batman, sabe? De como eram as histórias dos anos 70, dos anos 80 do Batman. Acho que é essa pessoa que prefere a capa azul, talvez ela prefira aquele tipo de história. E eu não sei, eu acho que no fim das contas isso é muito mais importante. Daqui a pouco, dependendo do tipo de história que eles querem contar, o azul pode funcionar mais do que a capa preta. Enfim, eu sei que a minha opinião é bem em cima do muro, mas essa é a minha opinião sincera. Agora, a outra polêmica e a discussão do David Cornsweet, que também surgiu durante as entrevistas, é que o ator do Superman começou citando, né, personagens da DC que ele gostaria de conhecer como Superman nos filmes que ele vai fazer. Aí, claro, ele citou o Batman, ele citou o Robin e ele citou a Mulher Maravilha. E ele continuou falando depois da Mulher Maravilha. E ele disse que seria interessante, e aí que veio a polêmica, ter um triângulo amoroso entre Superman, Lois Lane e Mulher Maravilha. E aí, pum, né, começou. Né, porque, historicamente, né, as pessoas não gostam desse casal Superman e Mulher Maravilha. E eu sou um deles, tirando o Reino do Amanhã, que até lá eu acho que não funciona tão bem aquele romance, mas também é detalhe, a história ainda é maravilhosa, tá? Mas eu realmente não vejo esse casal, assim, realmente funcionar, né? Nos 952 tentaram emplacar esse casal, foi um motivo de hate, muito em cima dos 952, e desde então que fizeram esse casal errado ali nos 952, largaram de vez, né? E ali foi em definitivo, nunca mais tentaram fazer isso de novo nos quadrinhos. Claro que eu tô falando daí do universo principal. E aí, gente, no DCU, seria legal um triângulo amoroso, Superman, Lois Lane e Mulher Maravilha? Eu não acho. Eu não acho nem que isso vai acontecer. É que o David Cornsweet falou muito brincando, sabe? Ah, eu quero conhecer a Mulher Maravilha, o interesse romântico, blá blá blá. Daí o outro falou, o Lex Luthor, eu vou ficar no meio também. Sabe, ele falou tudo numa brincadeira. Pô, gente, assim, ó, o James Gunn, ele mudou a cena que uma latinha bateu na cabeça do Superman porque estavam reclamando. Superman e Mulher Maravilha é uma treta 10 vezes, 100 vezes maior do que essa entre fãs da DC. O James Gunn jamais, sob hipótese alguma, mas nem se ele tivesse bêbado loucão, ele iria autorizar esse romance aí, não tem como. O James Gunn é um roteirista muito bom, muito competente, mas ele também, e ele é ligado nisso, ele sabe o que as pessoas não querem. Ele sabe, ele pesquisa, ele tá ligado. E essa é uma daquelas coisas que é impossível dele fazer. Impossível. Ah, Gabriel, mas e se ele quiser fazer Reino do Amanhã? Essa é a única exceção. Se ele quer fazer a longo prazo Reino da Manhã. E não tem como garantir que ele não vai fazer, né? Pô, o S do Superman é igual ao S do Superman do Reino da Manhã. Vai que. Mas assim, ó, mesmo se eles fizessem uma adaptação do Reino da Manhã, o que só lembrando, o James Gunn nunca faz adaptações como nos quadrinhos. Ele pega a ideia. Não quer dizer que ele iria fazer, né, como aconteceu nos quadrinhos, que o Coringa matou a Lois Lane, o Superman ficou sem uma Lois Lane e eventualmente, né, teve esse romance com a Mulher Maravilha. Ele poderia deixar a Lois Lane viva no universo dele, mas adaptar as coisas do Reino do Amanhã. Entre todas as coisas importantes que acontecem no quadrinho do Reino do Amanhã, a Lois Lane morrer e o romance da Mulher Maravilha são duas coisas, né, que você poderia tirar e fazer pequenas alterações ali
para seguir a história normalmente. Digamos assim, que não é um pilar estrutural que você precisa manter para fazer uma boa adaptação do Reino da Manhã. E claro, sinta-se livre de discordar aqui nos comentários, se você acha que tem que ter o romance. E toda essa polêmica aqui, pra mim, não faz nenhum sentido. A do Batman, beleza. A do Batman é capa azul, capa preta. É como discutir a cueca do Superman. Vai sempre ter. Agora, o triângulo amoroso, Lois, Clark, Diana, esse daqui é o too much, é o limite que eu não vejo o James Gunn fazer. Eu iria ficar muito surpreso se ele realmente tentasse isso. Ah, Gabriel, e aquele negócio do DCAU que o Batman fica com a Lois? Essa é outra coisa que jamais iria acontecer, sabe? O máximo que eu vejo do James Gunn fazer é uma cena, um diálogo que o Bruce Playboy faz um flerte com a Lois Lane, a grande, bonita repórter do Planeta Diário, sabe? É o máximo, mas eles realmente ficarem e tal, blá blá blá. Isso daí é outra coisa impossível de acontecer. Olha, quando se trata de casais, tem um casal que é imutável, sabe? É Superman e Lois Lane. Esse daqui, 99% das vezes, é melhor não mexer, sabe? Na dúvida, não mexe. A não ser que você seja um gênio, a não ser que você saiba o que realmente tá fazendo, se você é muito maluco das ideias. Ah, Gabriel, e se for o casal Batman com Mulher Maravilha? É, esse casal aí, né, teve flertes no DCAU. Eu também não gosto muito desse casal, tá? Eu acho meio qualquer coisa. É que assim, ó, eu não vejo o Batman querendo ficar com a Mulher Maravilha, a não ser por puro interesse carnal. Mas assim, eles teriam um romance, não vejo, não, sob hipótese alguma. Pra mim, esse realmente não tem fit, ou mesmo se eles tentassem ficar junto, não iria durar por muito tempo. Eu sou da opinião que o Batman nunca tem que casar com ninguém, ele tem que ser eternamente solteiro. A única vez que eu realmente comprei ele casar com alguém era com a Mulher Gato, na run do Tom King. Se eles tivessem ido a fundo lá, eu teria comprado, sabe? Eu acho que teria sido legal, naquele momento. Mas como eles descartaram isso e jogaram no lixo a plot aí do casamento, hoje em dia eu acho que chega, não, melhor não fazer nenhum casal por Batman. Tem horas que ele tá com a Talia al Ghul, tem horas que ele tá com a Selina Kyle, que na teoria é o casal perfeito do Batman, mas é aquela coisa meio de tragédia grega, sabe? Por mais que talvez eles sejam perfeitos um pro outro, eles não queriam ficar juntos no final do dia. É assim que, no caso, eu prefiro. Mas cada um vai ter sua opinião. Tem gente que gosta de final feliz. Mas como diria o Greg Rucka, a vida do Batman é feita de tragédias, né? E tragédias acontecem o tempo todo com o Batman. Então talvez nunca seja bom um negócio ele realmente casar. Mas é só minha opinião, não é nada sagrado isso não. Eu sei que muita gente que prefere que ele case. Enfim, gente, essa polêmica não vai acontecer no DCU, porque o James Gunn jamais iria fazer isso. Seguindo aqui com o próximo assunto da nossa pauta, é a Helena Wayne, a caçadora. Cara, eu fiquei muito surpreso com essa resposta do James Gunn. Uma das pessoas que fez a entrevista com o James Gunn, né, disse que a personagem favorita dela é a Helena Wayne, a caçadora. E o James Gunn, que geralmente é muito cauteloso, muito abrangente nas suas respostas, ele deu uma resposta bem específica. Porque ele disse que provavelmente a pessoa que perguntou vai ficar muito feliz com o que vai acontecer. Porque existe realmente uma grande probabilidade disso acontecer. E, rapaz, eu fiquei muito confuso quando ele comentou isso. Porque a Helena Wayne é filha do Batman com a Mulher Gato. Ele realmente faria o Batman ter um filho que não é o Damon com a Selina Kyle? Porque essa é uma plot que a gente geralmente vê na Terra 2. A caçadora do universo principal é a Helena Bertinelli, que é uma outra pessoa, não tem nada a ver com a Helena Wayne. E foi aí que eu comecei a ficar na dúvida. Será que o James Gunn não se confundiu? Será que ele não queria dizer Helena Bertinelli e ele entendeu errado? E o que ele quis dizer, na verdade, era que a caçadora vai aparecer? Vamos lembrar que tinha aquele rumor de alguns anos atrás de um filme coreano, né, da caçadora. E se ele estava se referindo a esse filme? E ele teve só um lapso de memória, né, e confundiu Helena Wayne com Helena Bertinelli. Talvez esse seja um sinal que esse projeto aí da caçadora talvez realmente vá acontecer em algum momento. Eu ainda acho vida louca, né, você fazer um filme coreano que os personagens falam coreano com a caçadora. Tipo, meu Deus, tipo, what the fuck? Mas, né, acho que o plano de utilizar a caçadora não está totalmente descartado. A outra questão que surgiu é do filme Authority. Há algumas semanas, né, o James Gunn falou que um projeto tinha sido cancelado e na especulação aqui, a gente estava achando que poderia ser o filme da Authority. E justamente por causa das dificuldades, né, que esse roteiro tava para sair. Chegou até aquele rumor, né, que poderia virar uma animação. E a resposta do James Gunn, quando perguntado se esse projeto realmente pode sair, é bem animadora. Ele comentou que sim, o projeto pode sair,
vai demorar a se sair, mas que ele ainda não foi cancelado nem nada disso. Ou seja, o tal do projeto cancelado ainda é um mistério, ninguém sabe qual que é. E o jeito que ele falou, ele em nenhum momento, né, disse que é live action. Então, esse rumor lá antigo de que pode virar uma animação, ele ainda segue vivo. O projeto não morreu, talvez ele vire uma animação, ou ainda seja live action, mas realmente me parece que o James Gunn é um cara que quer insistir com essa equipe. E eu acho que ele tem razão, é uma equipe bem legal, pode dar uma história bem legal. Eu queria muito que fosse live action, mas o mais importante seria o projeto sair. Esse é um daqueles projetos que eu iria ficar um pouco triste se fosse cancelado. Mas, né, a esperança segue viva, não morreu ainda. Beleza, seguindo com outro assunto na nossa tonelada de novidades, é a questão desse jornal do Planeta Diário, que é uma reportagem, né, / divulgação, da personagem Tessmacher, a namorada do Luthor. E por que esse material acaba sendo importante? A reportagem que está no jornal descreve um pouco da situação do casal Luthor e Tessmacher. E tem esse parágrafo muito importante, né, que diz que não é um relacionamento que está indo muito bem, e que talvez a senhorita Tessmacher esteja, né, mandando mensagens para um outro homem. E atenção, né, se você não quer spoilers, saia do vídeo. Avisei, tá? Mas isso bate totalmente de acordo com o vazamento que a gente teve em abril. Que é aquela questão do Jimmy receber mensagens da Miss Tessmacher. E que essa mensagem vai ser determinante para localizar o Superman em algum momento do filme. Todo dia que passa, o vazamento se prova real. Eu disse lá em abril, gente, tem muitos pontos, a galera não quis acreditar. Cara, tudo que a gente viu dos filmes, do material de divulgação, dos trailers, tudo realmente bate com esses parágrafos aí do vazamento. Então, eu acho que isso aí. Eu ainda quero lembrar que o vazamento realmente pareceu ter sido escrito com má vontade de uma pessoa que não gostava da história. Tinha várias coisas ali daquele vazamento que eu continuo achando muito legal. E é somente mais uma semana pra gente saber se o vazamento realmente era real ou não. Mas nessa altura do campeonato, cara, eu apostaria dinheiro que o vazamento é real. Na boa, porque tem muitas coisas. É tipo 5, 6 descrições de coisas que, na boa, não tinha como alguém acertar, sem saber. E a última coisa que eu queria comentar nesse vídeo é a primeira imagem oficial do Hall da Justiça. Essa semana eu já tinha feito um vídeo, né, dizendo que o James Gunn confirmou a existência do Hall da Justiça, que está sendo construído dentro do DCU, e que o dono é o Maxwell Lord, e agora a gente tem essa primeira imagem oficial. Eu acho que isso responde a minha dúvida se iria aparecer ou não esse prédio em construção. E o fato deles estarem escondendo isso por tanto tempo só foi revelado uma semana antes do filme, eu tô achando que a batalha final pode ser nesse prédio aí, hein? Será que eu tô maluco? Mas mesmo que não seja o lugar da batalha final, com certeza esse lugar ele vai ter alguma importância, seja essa teoria aí, que a batalha final aconteça ali, ou seja alguma coisa no epílogo, sabe? É dito no final do filme que o prédio foi, né, concluído, e vai abrigar a gangue da justiça e tudo mais. Não vejo muitas outras teorias, acho que é isso daí. E legal o visual do Hall da Justiça, né? Acho que tá bem maneiro. É isso aí, não tem muito o que inventar, o Hall da Justiça é isso daí. E tô muito empolgado pra ver qual que vai ser a utilização desse prédio no DCU. E galera, é isso, essas são as novidades da DC, eu disse que tinha muita coisa, e no mais, eu fico por aqui, obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo conversando sobre as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau!